Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, e eu vou indicar para vocês 5 dos meus filmes policiais favoritos de todos os tempos. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento a você que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, se você não assina ainda, conheça o site. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana, debates, cursos e workshops só para os assinantes do site. E também você tem acesso ao acervo do site, com cursos sobre cinema, cursos sobre o documentário, com workshops, entrevistas, muita coisa legal. Bom, eu sou aficionado por filmes policiais de todas as épocas. Eu queria indicar aqui para vocês, nessa sexta-feira, 5 filmes que eu acho maravilhosos, feitos em épocas diferentes, em vários lugares diferentes do mundo, e que vão alegrar certamente o seu final de semana, torná-lo muito, muito mais emocionante. Estou falando de filmes policiais clássicos, tá? Vou indicar 5 aqui, sem ordem de preferência, sem nenhum tipo de ordem, são só 5 filmes que eu amo demais. Tá? Primeiro, é um tributo também nosso aqui ao grande Gene Hackman, né, que morreu recentemente, que é a Operação França. A Operação França, lançada em 1971, chama The French Connection em inglês, dirigido pelo William Friedkin, que 2 anos depois faria O Exorcista. Para mim, é um dos grandes filmes policiais de todos os tempos. O Gene Hackman e o Roy Scheider fazem 2 policiais nova-iorquinos que acabam descobrindo um esquema de tráfico de drogas feitos pela máfia francesa. É um filme absolutamente sensacional, inteiramente rodado em Nova York. Tem uma das sequências de perseguição de carro mais famosas da história. Né? É uma perseguição em que o carro persegue um metrô de superfície. Né? O Gene Hackman dirigindo que nem um louco pelas ruas de Nova York. É um filme tão clássico, é um filme tão sensacional, um grande representante assim da nova Hollywood. Né? É um noir nova-iorquino, com personagens incríveis. O Gene Hackman está sensacional no papel de Popeye Doyle, né? O apelido dele é Popeye. E o Roy Scheider é o assistente dele, eles trabalham juntos ali, tentando desbaratar essa quadrilha liderada pelo carismático, charmoso Fernando Rey. Fernando Rey, um ator que tinha trabalhado com Buñuel, fez vários filmes com Buñuel e tal, e que atua nesse filme. Aliás, tem uma coisa engraçada, recentemente eu vi uma entrevista do William Friedkin, né, entrevista antiga, em que ele diz que o Fernando Rey foi contratado por engano, porque o Friedkin, tinha pedido ao diretor de elenco dele para contratar aquele espanhol que havia trabalhado com Buñuel, pensando no Paco Rabanne, no Francisco Rabal, né, que tinha trabalhado em A Bela da Tarde. Por quê? Porque ele achou que o Francisco Rabal tinha uma cara de mafioso da Córsega, assim, ele era um cara meio feião, uma cara dura, assim, né, com cicatriz e tal. O diretor de elenco foi ver os filmes do Buñuel, achou que era o Fernando Rey. O Fernando Rey não tem nada a ver com Paco Rabanne. Inclusive, o Fernando Rey também não parece nenhum mafioso da Córsega, ele parece um aristocrata, um cara bonitão de barba, assim, sempre bem vestido e tal. E o diretor de elenco contratou o Fernando Rey por engano, achando que era o ator que o William Friedkin queria. Uma história maravilhosa. E o Friedkin conta que ele foi buscar o ator do Buñuel no aeroporto e chegou lá, não era o cara que ele tinha querido, mas que ele tinha pedido, mas o filme começava a rodar no dia seguinte e ele foi com o Fernando Rey mesmo, e o Fernando Rey tá antológico nesse filme, né? Tem uma cena dele com o Gene Hackman num vagão de metrô, coisa assim. Esse filme, galera, vocês têm que assistir. Você não viu ainda Operação França, obrigatório. Meu segundo filme da lista é um também, não só dos meus filmes policiais favoritos, mas um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é um filme policial dirigido em 1963 pelo japonês Akira Kurosawa, chama Céu e Inferno. Céu e Inferno é um filme do Kurosawa adaptado de um livro do Ivan Hunter. Né? O Ivan Hunter, eu tenho alguns livros do Ivan Hunter aqui, o cara que escreveu livros sensacionais. Esse Nação em Pânico, podem procurar aí nos sebos, muito, muito legal. Né? E o Céu e Inferno é uma história muito impactante chama Céu e Inferno, em inglês chama High and Low, né? Alto e baixo, né?
porque é a história de um magnata, de um industrial, vivido pelo Toshiro Mifune, o ator preferido do Kurosawa, né, com quem ele rodou tantos filmes, né? E ele mora numa mansão no alto de um morro, e embaixo do morro fica uma favela, um lugar muito pobre, de onde as pessoas veem a casa desse milionário, né? É também um filme sobre é um comentário social muito forte do Kurosawa também, sobre riqueza e pobreza habitando ali mais ou menos o mesmo lugar. E o filme começa com o sequestro do filho desse milionário, né? E o filho desse milionário é sequestrado, ninguém sabe quem sequestrou, e o filme é basicamente a polícia e o Toshiro Mifune, esse industrial, tentando descobrir o paradeiro do filho. Esse filme, galera, é uma obra-prima de narrativa, é uma obra-prima de roteiro. Quase a primeira hora inteira, acho que são 55 minutos, os primeiros 55 minutos são filmados dentro da sala da casa do industrial. Ou seja, o Akira Kurosawa consegue fazer um filme tenso, um filme policial, de assim, você ficar sabe, dá arrepio de tão emocionante que é, inteiramente ou quase inteiramente, a primeira hora é inteiramente filmada num cômodo só. Né, quando o industrial recebe a notícia do sequestro do filho e ele está negociando com os sequestradores sobre a libertação do menino. Depois, tem uma cena numa estação de trem, dentro de um trem em movimento, em que eles vão dar o dinheiro pro sequestrador, que é uma cena tão copiada por filmes de ação depois. Vocês têm que assistir esse filme, galera. É uma obra-prima do cinema. Um filme feito há mais de 60 anos que continua atualíssimo, né? E é um filme brilhantemente escrito, brilhantemente dirigido. Toshiro Mifune está demais. O filme realmente é muito impactante. Eu li que o Spike Lee está refilmando O Céu e o Inferno. O Spike Lee é um grande diretor, espero que ele faça justiça, porque não é fácil filmar que nem Akira Kurosawa. O meu terceiro filme, de novo sem nenhum tipo de preferência, não tem nenhuma ordem, é um filme de um diretor americano chamado Michael Mann, que ele fez em 1995, chamado no Brasil Fogo contra Fogo, em inglês chamou Heat. Na verdade, eu queria indicar 2 filmes do Michael Mann aqui, vou dar uma roubada, né? Em vez de indicar 5 filmes policiais, vou indicar 6. Mas vou falar primeiro do Heat, que é uma obra-prima do cinema de roubo, né? O Robert De Niro faz um chefe de uma gangue de assaltantes super profissional que vai roubar um banco. A gangue dele tem o Val Kilmer, tem o Tom Sizemore, tem o Danny Trejo, é uma gangue incrível, assim. E o inimigo deles, o Nemesis, é um policial interpretado pelo Al Pacino. Foi a primeira vez que os dois contracenaram, o Pacino e o De Niro. Esse filme, eu fiz até um debate sobre esse filme com os assinantes do meu site, e é um filme clássico, né? Um filme dos anos 90, talvez um dos melhores filmes dos anos 90, e que tem um dos tiroteios mais incríveis filmados, que é nas ruas vazias ali do centro de Los Angeles, na saída do assalto. É uma coisa absolutamente sensacional. Vocês têm que assistir. Se você não viu ainda Fogo contra Fogo, por favor, pare o que você estiver fazendo e vá assistir. Mas eu queria aproveitar rapidamente, vou dar uma roubadinha aqui, vou indicar um outro filme do Michael Mann, anteriormente feito 14 anos antes, está na plataforma Fílmica. Aliás, eu vou indicar aqui na descrição onde você pode ver esses filmes, né? Que é um filme chamado Profissão Ladrão, Thief. É um filme com James Caan, o grande Sonny da família Corleone, né, do Poderoso Chefão, em que ele faz um arrombador de cofres profissional que é meio que obrigado a fazer um último trabalho para um grupo mafioso. Esse filme, galera, é o seguinte, o filme ele é um absurdo de bom, ele é sensacional, ele vai indo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí no meio do filme aparece o Willie Nelson, o cantor country, fazendo uma participação no filme. E aí o filme vira uma coisa antológica, né? A participação do Willie Nelson é sensacional, o James Caan tá demais no filme. E o assistente dele, digamos, o braço direito dele, é interpretado pelo Jim Belushi, né? Um ótimo ator, que era irmão do John Belushi, do Saturday Night Live, aquele comediante que morreu. E é um filmaço. Profissão Ladrão, realmente estaria ali no... Se eu tivesse que escolher 6 hoje, eu poderia Profissão Ladrão. Do Michael Mann, a gente vai falar de outro grande diretor, que é o John Boorman. Né? O John Boorman é um ótimo diretor, fez Excalibur, mas o melhor filme dele, na minha opinião, é um filme que ele fez com Lee Marvin chamado
Point Blank. Ele fez esse filme em 1967. E é um filme adaptado de uma história do Donald Westlake, né? O Donald Westlake, eu amo os livros do Donald Westlake, tem alguns aqui. Esse é muito divertido, esse foi adaptado para o cinema também. A Esmeralda, o Embaixador e os Ladrões. Tem tudo, chama da Hot Rock em inglês. Muito, muito legal. Ele fez o Incrível Roubo do Banco. O Donald Westlake tem alguns livros assim que ele meio cômicos assim, né? Esse aqui é muito engraçado, sobre uma gangue que vai assaltar um cofre para roubar a esmeralda. E ele tem uns livros mais pesados, como esse, Os Mercenários, por exemplo, da Mercenaries, né? Que é muito, muito legal. Esses livros você consegue achar no sebo. Eu recomendo demais que vocês procurem os livros do Donald E. Westlake. Nesse filme, o Lee Marvin faz um gangster, meio um assassino de aluguel ali, que é traído por um comparsa e depois ele tem que... É bela história, né? O cara que é traído e tem que voltar e matar as pessoas da organização dele que o traíram. Um filme sensacional, 1967, muito visualmente muito bonito esse filme. É um filme que inspirou muita gente. Eu sei que o Tarantino ama esse filme. Todo mundo que fez cinema de ação depois de Point Blank, aponta esse filme como uma grande inspiração. E para encerrar essa lista de filmes policiais, eu queria indicar um filme mais novo do David Fincher, né? O David Fincher é grande diretor de Clube da Luta. Ele fez ótimos filmes na rede social e tal, mas o filme dele que eu mais gosto, mais inclusive do que Clube da Luta, mais do que Seven, é Zodíaco. Eu sou apaixonado por esse filme, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi. É uma história que eu tenho um interesse particular, porque eu morava nos Estados Unidos nos anos 70, era criança, era muito novo, mas o Zodíaco ele apavorou ali a Califórnia nos anos 70 e era eu me lembro de comoção, assim, todo mundo falando dos crimes do Zodíaco, né? O Zodíaco é a história de um policial, interpretado pelo Mark Ruffalo, e um cartunista de um jornal, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, que estão em busca estão em busca da identidade, né? Estão tentando identificar um assassino serial que atende por Zodíaco, um cara que mata pessoas em São Francisco, na Califórnia em geral, e ele manda cartas para jornal se identificando como Zodíaco. O filme é meio um procedural da busca, da investigação deles, tentando achar quem é esse cara. E é muito legal porque, como é passado nos anos 70, a gente entende a dificuldade, por exemplo, de pesquisa, né, quando os departamentos de polícia de vários estados e várias regiões ali da Califórnia não eram conectados, não havia essa conexão via internet, via computador, então os dados não eram cruzados, então as pessoas tinham que trabalhar de uma maneira muito mais difícil, né? E é fascinante esse filme, eu adoro o clima, eu adoro as atuações, eu adoro os personagens, né? O Robert Downey Jr. faz também um repórter que é muito, muito engraçado, é um personagem incrível. Não sei, Zodíaco é um filme, eu acho que é o meu filme, acho não, tenho certeza, meu filme predileto, David Fincher, e um dos policiais mais legais dos últimos anos. Ele não foi muito bem de bilheteria, porque ele não é um filme, digamos, comum, né? Você não vai esperando perseguição de carro, tiroteio, né? A grande maioria dos filmes policiais terminam num armazém, numa área meio inóspita onde tem um conflito final, como se fosse um faroeste, né? O Zodíaco não tem isso, é um filme sobre a busca obsessiva por um assassino e de como essa busca mexeu com a vida de várias pessoas. Um grande filme, para mim, o melhor filme do David Fincher. Então, galera, recapitulando aqui minhas 5 indicações para você ver no final de semana. Operação França, de William Friedkin, Céu e Inferno, de Akira Kurosawa, Heat, que é Fogo contra Fogo, e Profissão Ladrão, de Michael Mann. Eu considerei esses dois um filme só. Point Blank, de John Boorman, e Zodíaco, de David Fincher. Vou botar na descrição onde você pode ver esses filmes e espero que vocês gostem. Valeu! Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site.
Você pode participar de debates, workshops e cursos só para assinantes e você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que são quase 700 textos que eu fiz nos últimos 5 anos e mais de 80 cursos, debates e entrevistas com gente como Guilherme Arantes, Rich, Marcelo Rubens Paiva. Tem muita coisa legal, cursos sobre história do cinema, cursos sobre música, cursos sobre música brasileira dos anos 70. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Conheça lá andrebarcinski.com.br.